Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração, agora e para todo sempre. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos buscar as graças do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos, com a luz do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo, termos força para vencermos todas as artimanhas do demônio em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, nosso intercessor junto ao Pai, nós te pedimos agora com o coração aberto, que tu entres dentro de nós e que tu faças dentro de nós o seu templo, o seu tabernáculo, para que nós possamos ter a tua presença contínua dentro de nós, possamos gozar da tua sabedoria, possamos gozar, ó Espírito Santo de Deus, da tua inteligência, e possamos produzir os frutos especiais do Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos a tua presença em nossa vida e te pedimos, nos ensina, nos guia com teus próprios olhos, segundo o teu ensinamento. Os que creem, digam glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós declaramos, estamos reunidos agora em teu nome. Vem cumprir a tua promessa. E a promessa de Jesus é essa, que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, Ele estaria no meio delas. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui, de maneira real, de maneira concreta, de maneira certa. Sintamos a presença dEle em nossa vida. É importante a gente sentir a presença de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, presença real em nossa vida, presença que nós precisamos a todo instante, a todo momento, para termos uma vida vitoriosa em Cristo. E diante de Cristo vamos confessar a Ele os nossos pecados. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Depois dessa confissão, sintamos o que Jesus tem a nos dizer e declaremos a Ele o nosso arrependimento. Ó Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos, digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos, estamos arrependidos de nossas faltas e te pedimos perdão, e te pedimos que não nos deixe pecar mais. Perdoa-nos, Senhor. Sintamos o perdão agora de Jesus, o perdão maravilhoso do Senhor Jesus. A coisa maravilhosa que existe, esse perdão maravilhoso de Jesus, que nós nem entendemos, porque nós mesmos não sabemos perdoar. Agora digo comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que te reconhecemos como nosso único Senhor, como nosso único Deus, como nosso Salvador, como nosso remissor, como nosso Redentor. E declaramos que te reconhecemos como Filho de Deus. Nesse momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nesse momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor, como nosso Redentor, e no momento que nós o reconhecemos como Filho de Deus, nós passamos a ser também filhos de Deus, herdeiros da promessa. E a maior condição que o homem pode ter é aquela de ser filho de Deus, herdeiro da promessa. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora entrar numa meditação que nós vamos encontrar no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 30 em diante, que fala do rei Ezequias. Capítulo 29. No capítulo 29 de 2 Crônicas. Capítulo 29 de 2 Crônicas. O rei Acás morreu e no lugar dele, em Judá, foi colocado seu filho mais velho chamado Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou quase 30 anos em Jerusalém. Ezequias. Interessante que Ezequias teve uma devoção a Deus. Então, no primeiro momento que ele já entrou como rei de Judá, ele passou a fazer coisas retas, coisas certas diante de Deus. E ele, já no primeiro ano,
ele abriu a casa do Senhor, que estava fechada, toda quebrada, toda arrebentada, completamente abandonada a casa do Senhor. Então, já no primeiro ano de reinado, ele disse: não, eu vou reinar, mas eu quero reinar junto com o meu Deus, eu quero reinar junto com o meu Senhor, eu quero obedecer às ordens do Senhor, quero honrá-lo e quero que ele viva comigo e me honre. Olha, o pensamento de um rei que tem de ser o pensamento nosso. As pessoas perguntam: mas por que a Sagrada Escritura tem essas narrativas? Por que a Sagrada Escritura tem esses exemplos? Justamente para que a gente possa pegar este exemplo. O rei Ezequias pega Judá completamente destroçado, condenada pela sua idolatria. E o templo de Jerusalém estava quebrado, o templo estava todo destroçado, todo destruído. O primeiro ato dele foi abrir as portas do templo e foi reparar o templo. O segundo ato dele foi convocar o povo. Diz: olha, daqui para frente, vocês entrem comigo nessa devoção a Deus. Vamos adorá-lo, vamos honrá-lo, vamos viver por este Deus, porque ele então viverá por nós. A aliança dele, quando o nosso povo saiu do Egito, foi esta: vocês me honrem, que eu vos honrarei. Vocês me obedeçam, que eu vos darei o melhor. Vocês sigam os meus mandamentos, sigam o que eu mando, que vocês receberão de mim o melhor. Foi essa aliança que Deus fez com o povo de Israel quando os tirou da escravidão. Por isso que a Escritura ela é rica em exemplos, para que a gente possa seguir esses exemplos e possa crer na ação de Deus, que já fez uma vez para alguém, e ele, como é fiel e o mesmo sempre, a mesma coisa que ele fez para trás para alguém, ele tem de fazer para nós também. Ah, mas eu não sou rei, você pode estar me dizendo. Ezequias era rei. Você que pensa que você não é rei. Se você for na segunda epístola de Pedro, o que está escrito lá? Que Jesus fez de nós príncipes, reis e sacerdotes. Então, o que nós somos diante de Deus é isso. Para Deus, nós somos reis. Assim como foi Ezequias, assim como foi Davi, assim como foi Salomão, Deus nos quer reinando no mundo que ele fez para nós. Nós aqui, através da influência do demônio, nós não acreditamos nisso. Nós vivemos uma vida de servo, nós vivemos uma vida de escravo, nós vivemos uma vida de vencido, porque nós não acreditamos na promessa de Deus a nosso respeito. E nós não acreditamos por uma razão tão chula, tão boba, que eu não consigo entender por que as pessoas não se lançam nos braços de Jesus, quando o raciocínio lógico é este. O raciocínio lógico é esse: Deus me fez a sua imagem e semelhança, portanto ele é responsável por mim. Ele não me fez um boneco para me jogar aqui no mundo, não. Ele me fez com a responsabilidade dele, com o espírito dele, com o sopro dele, para que eu tenha uma vida igual a dele. Eu sou parte de Deus. Preste bem atenção. Se eu tenho o sopro de Deus, eu tenho parte de Deus. E tenho a parte melhor, que é a vida de Deus. Porque o sopro que Deus jogou dentro de nós é a vida. E se eu tenho a melhor parte de Deus, esse mesmo Deus que me fez, esse mesmo Deus que colocou a vida em mim, ele é responsável por mim. E ele tem de me dar o melhor. Ele tem de fazer por mim o melhor. É um raciocínio lógico. É uma coisa lógica. E na lógica que muita gente procura, muita gente busca, então muita gente diz que isso aqui é coisa de crente, isso aqui é coisa de mulher que vive rezando. Não, isso aqui é coisa de lógica. Isso aqui é coisa de A mais B, é coisa de 2 mais 2 são 4, é uma coisa matemática. Se eu creio que Deus me fez a sua imagem e semelhança, e que colocou em mim o seu sopro, a sua vida, eu tenho parte de Deus dentro de mim. E eu sou criatura dele, e ele é responsável por mim. E se ele é responsável por mim, ele vai dar para mim o melhor. E o melhor de Deus, nós não conseguimos nem entender. Nós não conseguimos nem compreender qual seria esse melhor de Deus. Assim Ezequias passou como rei a fazer o melhor que ele entendia para o seu povo. O melhor que ele entendia para si e o melhor que ele entendia para a honra e glória de Deus. Então o que ele faz? Logo que ele arruma o templo, logo que ele corrige os erros do templo, ele chama os levitas. Nem sacerdote, nem levita
tinha no tempo de Ezequias. O templo estava fechado, estava desmoronado. Então vamos ver para que serve isso na nossa vida. Será, meu irmão, que a tua vida, será que a tua vida não está um deserto? Será que a tua vida não tem o templo do Espírito Santo, que somos nós, totalmente destruído pelo vício do álcool, da droga, do pecado, do erro? Será que o teu corpo não está todo ele destruído? O templo do Espírito Santo não está destruído por atos de pecado, de erro que você fez? Mas não desespere não. Ezequias foi lá e reconstruiu o templo, e toda vez que nós quisermos reconstruir o nosso templo, Deus está do nosso lado para nos dar força, para nos dar orientação, para nos dar sabedoria, para nós fazermos esse templo ser ressurreto. Aí ele chama os levitas, chama os sacerdotes. Então aí ele restabelece o culto a Deus. Ele chama o povo, chama os levitas, chama os sacerdotes e começa a fazer de novo o culto a Deus no templo de Jerusalém. Havia uma cerimônia que os judeus há muito não faziam, que era a cerimônia da Páscoa. E a cerimônia da Páscoa, vamos fazer um breve relato. O que é a cerimônia da Páscoa? A cerimônia da Páscoa chama-se a cerimônia da liberdade, a cerimônia da libertação. Como é que se deu a primeira Páscoa? O povo judeu era escravo lá no Egito, escravo no Egito. Mas o povo judeu tinha crescido tanto dentro do Egito que os egípcios começaram a ter medo. Disse, olha, do jeito que esse povo está crescendo, eles já são mais que nós, daqui a um pouco eles tomam o nosso país e nós é que vamos ser escravos dele. Então eles passaram a colocar leis para poder diminuir o povo judeu. E a primeira lei era aquela, que os nascidos do povo judeu seriam mortos, para que eles não se proliferassem mais na terra do Egito. E aí passaram a apertar o serviço em cima dos judeus, a judiar dos judeus, digamos assim. E Deus se apiedou do povo judeu. Já fazia 420 anos que o povo judeu estava escravo no Egito. E Deus disse, vou libertar este povo, vou libertar este povo. Mas Deus fez com ele uma aliança. Olha, eu vou libertar vocês, mas vocês terão o compromisso comigo de ouvirem a minha voz, ouvirem os meus conselhos, seguirem a minha orientação, fazer a minha vontade, obedecer-me. Deus faz questão absoluta da nossa obediência. Se é uma coisa que Deus quer, é a nossa obediência. Sabe por quê? Porque Deus não tem nenhum mando que não seja a nosso favor. Deus não tem nenhum mandamento que não seja bom para nós. Deus não tem nenhuma ordem dele que não seja excelente para nós. Então, quando nós estamos obedecendo a Deus, não é um gesto de submissão apenas, não é uma coisa problemática para a gente, não é uma coisa que dói, não. Pelo contrário, a obediência à lei de Deus é uma coisa ótima, uma coisa excelente. Por quê? Porque nessa obediência nós estamos recebendo o melhor. Deus, quando nos manda, Ele manda que a gente faça o melhor para a gente mesmo. Aí Ele restabelece o culto da Páscoa, que os judeus fizeram pela primeira vez quando saíram do Egito. Deus disse ao povo judeu, esta noite eu vou exterminar com todos os primogênitos do Egito. Por que matar só o primogênito? Porque naquela época só o primogênito tinha significado. Só o primeiro filho é que tinha algum valor, o resto não tinha valor nenhum. Então, se Deus extermina os demais filhos, não teria valor nenhum, não teria dor nenhuma para os pais, porque só quem tinha valor na época era o primeiro filho. Então diz, essa noite eu vou exterminar os primogênitos do Egito. E aquele que estiver na porta com o sangue do cordeiro, vocês matem um cordeiro para vocês comerem, e o sangue deles vocês passem na ombreira da porta, porque o anjo passará. E quando ele vir esse sangue na porta do cordeiro, ele passará e não fará o extermínio do primogênito. Olha que figura maravilhosa a figura da Páscoa. É quando a gente se protege com o sangue do cordeiro. É quando a gente coloca no nosso frontal, no nosso coração, na nossa vida, quando a gente coloca na nossa frente o sangue do cordeiro, a gente vai ficar livre da mortandade dos primogênitos.
que significa isto no Antigo Testamento? Significou a liberdade, significou a libertação. E o que significa hoje? Significa que todos aqueles que tomarem o sangue do Cordeiro como a sua proteção, ou seja, aceitarem o sangue do Cordeiro como a sua libertação, aceitarem o sangue do Cordeiro como a sua redenção, a sua remissão, esses se livrarão da morte eterna. Olha que coisa maravilhosa que é um relato deste, que a gente precisa entendê-lo em toda a sua extensão para a gente aplicar na nossa vida de hoje. E os judeus que fizeram a primeira Páscoa, ou seja, Deus mandou que eles comessem em pé, lombos cingidos, bastão na mão, para imediatamente saírem de lá. Mas saírem por quê? Com tanta pressa assim? Porque logo em seguida Deus iria exterminar com os primogênitos. E vocês imaginem a revolta que isto ia dar no povo egípcio. E o povo egípcio, nesta hora, quando perderam o primogênito, o povo egípcio deu para os judeus tudo que eles tinham. O povo judeu espoliou o povo egípcio. Levou ouro, prata, levou tudo que o povo egípcio tinha. Porque diante daquela dor da morte dos primogênitos, os egípcios entregaram tudo ao povo judeu. Coisa interessante a gente observar que Deus tem uma preocupação muito grande, não só com a parte espiritual, mas também com a parte material. Se fosse só a libertação, Deus podia ter aberto as portas do Egito e podia ter dito para o povo judeu: ó, sai daqui, pode ir embora. Mas Deus, além de dar a liberdade, a libertação para aquele povo, Ele deu a segurança para que eles caminhassem pelo deserto e nada lhes faltasse. E deu a riqueza. Olha que coisa interessante. Ele põe o povo no deserto, mas põe esse povo rico. E tem gente que diz que a Bíblia não tem nada a ver com riqueza, que isso aqui é um livro espiritual. Não, veja a conduta de Deus, veja o comportamento de Deus. Ele liberta o povo da escravidão do Egito. Liberta esse povo, põe a andar no deserto, para fugir do Egito. E dá a esse povo toda a riqueza dos egípcios. Ouro, prata, pedras preciosas, mantimentos, tudo que o Egito tinha, o povo judeu levou embora. Isso não foi a única vez. Quando o povo judeu saiu também da Babilônia, ele saiu rico de lá. Saiu riquíssimo de lá. Então, a lei de Deus é uma lei que ela funciona no campo espiritual e funciona também no campo material. Deus nos colocou nesse mundo e Ele tem para nós uma vida completa, uma vida total, uma vida plena. Deus não quer apenas que eu seja um adorador, que esteja na presença dEle, batendo os lábios e adorando, e adorando, e adorando. Não, Ele tem para mim, além da parte espiritual completa, total e maravilhosa, além da ligação espiritual que Ele me dá, Deus também tem para mim a ligação física, a vida física. Ou seja, Deus tem para mim a cura de todas as minhas doenças, de todos os meus males, de todas as minhas enfermidades, de toda a minha tribulação, de toda a minha depressão, de tudo aquilo que me aflige. Deus tem para mim a cura disso. Então, na parte física, na parte emocional, Deus diz para mim assim: quando você estiver aflito e angustiado, venha a mim que eu te aliviarei. Então Ele tem a parte emocional e tem também a parte física. A parte física, parte espiritual, parte emocional e a parte física. Tem a parte financeira, que Deus multiplica. O nosso Deus é o Deus da abundância, o nosso Deus é o Deus da riqueza, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, o nosso Deus é da multiplicação. Então, na parte financeira e econômica, Deus está conosco, Deus está fazendo com que nós tenhamos uma vida completa e plena. Na parte social, Deus manda que a gente tenha amizades, Deus manda que a gente tenha relacionamentos, Deus manda que a gente ame o nosso próximo, e quando Ele me manda amar o meu próximo, Ele manda aquele próximo me amar também. Então Deus também é socorro na parte também social e na parte familiar, que Deus quer que a gente tenha toda a vitória. E justamente nessas partes que Deus nos dá, é que o Satanás vem e quer destruir. E principalmente na parte da família. É ali que o Satanás quer atuar para destruir tudo aquilo. Então o Ezequias manda celebrar de novo a Páscoa. Aquela mesma Páscoa que é a Páscoa da libertação. Então você
Você, quando celebra a Páscoa, você apenas vê uma festa. O dia de Páscoa é festa, é feriado, a cidade inteira vai comprar presente, tem a ceia da Páscoa, tem o almoço da Páscoa, mas tem uma coisa muito mais profunda na Páscoa, que é a nossa libertação do Satanás, que é a nossa libertação do pecado, que é a nossa libertação do erro, que é a assunção do sangue de Jesus na nossa vida, para que através do sangue dele no nosso corpo, na nossa vida, nós estejamos livres da matança do cão, da matança do diabo. Esse é o significado da Páscoa, esse é o significado da libertação que naquela época Ezequias reintroduziu no povo judeu. Quando isso aconteceu, Ezequias estava tendo um reinado produtor, um reinado rico, um reinado cheio de bênçãos, um reinado cheio de vitórias, quando Senaqueribe era o rei da Síria. O Senaqueribe, quando viu Ezequias reinando daquela maneira, Ezequias conseguiu que todo Israel, que todo Judá desse dízimos ao templo. O templo ficou um templo esplendoroso, a cidade de Jerusalém cresceu, a influência judaica foi muito grande na época, e Senaqueribe, com inveja daquilo, armou um exército de mais de 200 mil homens, e com esse exército ele foi conquistando todas as cidades em redor de Jerusalém, chegando até Jerusalém. E quando ele chega nas portas de Jerusalém, Ezequias, quando viu aquele tamanho daquele exército, ele disse: como é que o meu povo vai vencer agora esse exército treinado dos assírios? Vejam bem, Ezequias não se preocupou com a parte de exército, porque ele se preocupou com a reconstrução de Jerusalém, ele se preocupou com a felicidade do povo judeu, ele se preocupou com a riqueza do povo judeu, mas ele não se preocupou com a parte de exército. E aí Senaqueribe disse: como é que você vai fazer agora, Ezequias? Como é que você vai fazer agora? Por acaso você vai se socorrer lá do Egito, de onde você saiu, dos seus antepassados, saíram de lá escravos? Você vai se socorrer deles? Ou você vai se submeter a mim? Olha só a opção que Senaqueribe, rei dos assírios, deu para Ezequias. Você vai se voltar a ser escravo do Egito outra vez, obtendo deles o socorro contra mim? Ou você vai se submeter a mim? Qual duas coisas você vai fazer? Quer dizer, aparentemente, dá a impressão que não havia nenhuma solução para Ezequias. Ele não tinha exército. O exército assírio estava cercando, já tinha vencido todos os povos em derredor, estava cercando Jerusalém. A rigor ele não tinha solução. E Senaqueribe sarcasticamente diz: e agora? E agora, Ezequias? E agora, Ezequias? Você vai voltar a ser escravo do Egito, se socorrendo do Egito, que é o único que tem exército, é o único que tem força para medir comigo? Ou você simplesmente vai se inclinar e vai se submeter a mim? E aí o Senaqueribe faz uma promessa, faz uma proposta para Ezequias, que é a proposta do cão. Olha, Ezequias, se você e o seu povo se submeter a mim, ficar meu vassalo, eu vou dar para vocês 2.000 cavalos, para vocês fazerem uma cavalaria. Eu vou trazer para essa terra um grande aproveitamento, e eu prometo uma coisa para vocês: eu vou levar vocês daqui e vou colocar vocês numa terra melhor que esta. Olha a promessa do cão, olha a promessa do Satanás, quando ele quer nos fazer escravos. Então ele chega para Ezequias, que era o rei de Judá, livre até aquele momento, liberto até aquele momento, e diz: olha, ou você vai de volta lá para o Egito ser escravo deles, se você quiser um exército contra mim, ou então eu lhe proponho outra coisa. Não vou matar ninguém, não vou fazer nada para vocês, mas vou pegar o teu povo aqui e vou levar para a Síria, para eles serem vassalos meus lá, e lá eles terão um lugar melhor, terão uma terra melhor, mas serão meus vassalos, serão meus escravos. O demônio muitas vezes mostra para nós, o demônio muitas vezes, e sempre aliás, ele mostra para nós talvez circunstâncias que pareçam melhores do que aquelas que nós estamos vivendo. Ele mostra caminhos que parecem cheios de glória, cheios de flores, cheios de bastante coisa bonita. É o que ele mostra. Mas no fundo, ele quer que a gente seja escravo, e ele vai cobrar de nós essa escravidão.
Ezequias, naquela situação, ele recorre ao profeta Elias. E não ele recorrer, digo, mentira, ao profeta, oh meu Deus, antes de Isaías. Ele se socorre do profeta Isaías. Profeta Isaías, o que eu faço? Aí Isaías se põe diante de Deus e Deus disse a Isaías: diga a Ezequias que ele até agora foi direito comigo, que ele até agora foi obediente às minhas ordens, que o seu povo foi obediente a mim, que ele não tenha nenhum receio do que está acontecendo, que ele nem se submeta ao Egito e nem se submeta ao rei da Síria. Ele nem entregue a sua liberdade para o Egito e nem entregue a sua liberdade para o rei da Síria. Porque nada vai acontecer ao povo judeu. Porque eu estou com o povo judeu, diz Deus. Eu estou com o povo judeu e nada vai acontecer a este povo. Nada vai acontecer a este povo. E aí então, Ezequias recebe essa mensagem de Isaías. Isaías diz assim: olha, não tenha medo, Ezequias, porque maior está com você do que o que está com eles. Não adianta o exército deles quando eles não têm Deus. O Deus dele é mentira. O Deus dele não existe. O Deus dele é ídolo. O Deus dele não tem nenhum poder. Agora, o seu Deus, Ezequias, o nosso Deus, Ezequias, ele vai nos proteger. Ele vai nos fazer vencer todos esses problemas. E aí, o que aconteceu? Se nós vamos aqui em 2 Reis, no capítulo 19, versículo 20, Ezequias disse: então, Isaías, se isto é verdade, se isto for assim, eu vou permanecer fiel ao meu Deus, não vou me entregar ao povo egípcio e nem vou me entregar ao povo assírio, e vou aguardar o que Deus vai fazer. Aí Ezequias reúne todo o povo judeu, e todo o povo judeu se prostra de joelhos e passa a adorar a Deus. Esta é a posição que nós temos de ter diante das nossas dificuldades. Quando o demônio põe na nossa vida uma opção demoníaca, uma opção satânica, o que nós temos de fazer é fechar os nossos ouvidos às propostas do demônio e colocar-nos prostrados de joelho diante de Deus, adorando-o e buscando nele as forças para a nossa vitória. Enquanto o povo estava orando, adorando a Deus e de joelhos, olha o que aconteceu. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil assírios. Morreram pela força do anjo. Israel não precisou dar uma espadada, não precisou soltar uma flecha, não precisou dar uma facada. Israel não precisou fazer nada a não ser de joelhos adorando a Deus durante aquela noite. E naquela mesma noite, Deus mandou seu anjo, honrou o povo de Israel e foram mortos 185 mil assírios. Foram mortos naquela noite. E Senaqueribe, então, que estava comandando o exército, ele envergonhado, se retirou dali e ele foi para o templo dele. Então, olha o raciocínio de Senaqueribe. Se o povo judeu está me vencendo porque está de joelho adorando o Deus dele, eu vou para o meu templo e vou também adorar o meu Deus. E lá foi ele. Quando chegou lá, sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, os próprios filhos de Senaqueribe, o feriram à espada e o mataram. Então, isso aqui é um exemplo que nós temos que ter na nossa vida, para saber como é que nós temos de agir diante das forças do mal. Como é que nós temos de nos colocar diante da força do mal. Primeiro, a gente tem que ter uma vida de obediência. Uma vida de obediência a Deus. Deus faz questão absoluta que a gente obedeça às suas determinações. Deus faz questão absoluta. E quando a gente obedece a Deus, nós temos a presença dele do nosso lado, da nossa vida. E quando o demônio coloca na nossa frente opções satânicas, malignas, o que nós temos de fazer é o que o povo fez aqui. Colocou-se de joelho e passou a adorar o Deus verdadeiro, dizendo: o Senhor é o nosso Deus. É em ti que eu confio, Senhor. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o responsável por mim. Isso que é importante na nossa vida.
Quando eu digo que Deus é responsável por mim e Ele tem de me ajudar, muita gente me critica. Mas que absurdo você falar assim com Deus. Não, não é absurdo, é ato de fé. É porque eu creio nele. Quem não fala assim é porque não crê. Quem não fala assim é porque tem medo dele. Quem não fala assim é porque tem pavor dele. Eu falo assim com ele porque eu não tenho medo dele. Eu tenho temor a ele, eu conheço a força dele e sei que ele me ama desesperadamente e sei que ele vai fazer tudo por mim. Jesus deu a sua própria vida por mim. O que ele vai negar para mim agora? O que ele vai negar para mim? Se ele deu a própria vida? Se ele entregou o seu próprio sangue? Vai me negar o quê? E quando eu mostro essa fé, o Senhor precisa me ajudar. O Senhor tem que me ajudar. Eu creio no Senhor. Eu creio na tua força. Eu creio no teu poder. E aí ele vem com toda a alegria e nos socorre. Assim, esta a opção que nós temos de ter. Diante dos inimigos que colocam opções satânicas na nossa frente, é se ajoelhar e orar diante de Jesus e pedir a Ele que nos dê o caminho. E Ele vai agir. Como Ele matou todos os adversários de Senaqueribe, Ele vai destruir todos os adversários que se levantarem contra mim. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Para você é a mesma coisa. Creia nisso. Da mesma maneira que um dia Ele livrou o povo judeu de Senaqueribe, da mesma forma, destruindo todos os adversários do povo judeu, Ele vai destruir todos os adversários da minha vida, todos aqueles que levantarem contra mim para impedir a minha obra no propósito de Deus. Se nós cremos nisso, a nossa vida passa a ser uma vida completamente diferente, uma vida nova. Nós não podemos nos inclinar, nos conformar à ação do demônio na nossa vida. Ou você se conforma do que você está fazendo, ou então você vai para as quebradas e vira o que você quiser virar. Olha a opção que o demônio põe. Ou você vai para o Egito, ou você vira meu escravo. Nenhuma coisa, nem outra. Ajoelhe-se diante de Deus, adore-o e busque nesse mesmo Deus, você busca a tua força para que você vença todos os seus inimigos. Gente, esta é a grande verdade. Esta é a aliança que Deus tem conosco. Esta é a aliança que Deus tem conosco. A aliança que Deus tem conosco, Ele renovou essa aliança. Ele renovou essa aliança no livro de Jeremias, no capítulo 11. No livro de Jeremias ele diz assim: eis que fiz uma aliança com você. Eis que fiz uma aliança com você. E se você me ouvir, se você me atender, se você me obedecer, se você me seguir, eu vou cumprir na tua vida a minha aliança. Agora, se você não quiser me ouvir, se você não quiser me atender, então você vai morrer à espada, você vai morrer pela fome, você vai morrer pela peste. E do que esse povo aí todo está morrendo? De doenças e de doenças. Do que esse povo está morrendo? De violência na rua. De que esse povo está morrendo? De toda a maldição que veio pela desobediência. E a desobediência maior é a desobediência da idolatria. Mas esse pastor, ele é crônico, ele é fanático nessa história de idolatria. Sabe por quê? Porque a idolatria nos corta de Deus. Nós estamos aqui falando, então, um monte de fio por aqui tudo. Se alguém passar num fio aí, tropeçar e arrancar o fio, corta a nossa ligação, corta o som, corta a imagem, corta a opção de coisa. Assim é a nossa ligação com Deus. Quando a gente deixa alguém atravessar a nossa ligação com Deus, rompe o fio. E aí, acaba a imagem, acaba o som, acaba a nossa ligação com Deus. E ele diz, no versículo 8 do capítulo 11 de Jeremias, ele diz assim: e a maldição virá sobre aqueles que não cumprem a minha aliança, que não estão comigo. Preste atenção, essa aliança não é aliança aqui de dedo, de casamento, então, que também é uma das coisas. É a aliança com Deus, é a aliança com o Espírito Santo, é a aliança com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chega para mim e diz assim: olha, Francisco, por você, Francisco, um dia eu derramei meu sangue. Por você, Francisco, um dia eu fui pregado na cruz. Eu só quero uma coisa de você, Francisco. Eu quero que você obedeça a minha lei. E a minha lei é só para o teu bem. A minha lei é só coisa boa. Aí eu viro as costas e você morreu de tonto, você morreu de bobão, foi morrer à toa. Eu não quero o teu sacrifício, eu não quero o teu sangue. Mas, gente, o que é isso? Aí, aqui, quando o Senaqueribe mandou as cartas convocando, presta atenção, uma coisa interessante. Quando o Senaqueribe mandou as cartas convocando o povo a obedecer a Deus,
a obedecer à aliança de Deus, sabe o que os homens do correio recebiam? Risadas, caçoadas e zombarias. Quando o povo pegava a carta do rei e disse: esse rei aqui pirou, ó, o que ele quer? Que a gente obedeça à lei de Deus, quer que a gente obedeça a Deus, né? Nós estamos vivendo um vidão, mulherada, bebida, deuses estranhos, estamos vivendo um vidão aqui, agora vem ele com essa carta aqui, quer que eu obedeça a lei de Deus, quer que eu tenha um Deus único, quer que eu reconstrua o templo, quer que eu mande embora um monte de mulher que está aqui comigo, quer que eu faça uma opção de coisa que eu não gosto mais de fazer essas coisas que Deus mandou fazer. E riam e zombavam de Deus. Riam e zombavam do rei. E isto, hoje existe aqueles que também zombam daqueles que pregam a palavra de Deus com a sinceridade, com o amor, com a devoção que eu prego. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus me deu um propósito, Deus me deu uma missão. A missão é, primeiro, que eu chegue lá, e segundo, que eu leve comigo o maior número possível de pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração agora, pedindo ao Senhor Jesus que nos dê esta fé, para nós nem cairmos no Egito, nem cairmos nas forças da Síria, mas que nós, diante das nossas dificuldades, nós tenhamos a coragem de nos prostrar diante dele, adorá-lo e deixar que ele faça o trabalho na nossa vida. Da mesma forma que ele destruiu 185 mil inimigos do povo de Judá, ele vai destruir não sei quantos mil inimigos que eu tenho, que você tem na sua vida. Confia nele, mas confia nele, meu irmão e minha irmã. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos dê essa fé. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, dá-nos, Senhor Jesus, a fé de crer no teu poder, Senhor Jesus. Em primeiro lugar, crer no teu poder. Sabemos que tu podes, Senhor Jesus. Em segundo lugar, Senhor Jesus, nós te pedimos a fé para crer no teu amor por mim, Senhor. Sabendo que o Senhor pode fazer e que o Senhor quer fazer por mim, Senhor. Me dá esta fé, Senhor, para que eu creia nisso. Em terceiro lugar, Senhor, me dá a fé, Senhor, para que eu creia, Senhor, que o teu amor, Senhor, é tão intenso, que no momento que eu me atirar nos teus braços, o Senhor vai me acolher e vai me levar para a vitória, não só nesta vida, mas mais ainda na vida futura. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, né?